Primeiro dizer que esses 15 anos da nossa UTF-PR são dotados de muito simbolismo, né? Se a gente pensar na quantidade de jovens, de talentos que se formaram e galgaram grandes oportunidades, não só no estado do Paraná, no Brasil, mas no mundo, isso é algo muito significativo, muito simbólico, na medida em que nós, aqui em Londrina, no estado do Paraná, estamos oferecendo uma formação da melhor qualidade para que a gente consiga, enfim, engajar esses jovens, esses cidadãos em perspectivas melhores e que geram desenvolvimento econômico e redução das desigualdades sociais no Brasil. E quando a gente fala especificamente da formação que a UTF-PR fornece, é uma formação que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, que é esse momento inovador, dinâmico, complexo, que mais do que nunca a gente vai ter que falar de ensino profissional e tecnológico. Em 2030, 85% das profissões que existem hoje não existirão. Ou seja, a gente vai precisar preparar rapidamente os nossos jovens, as futuras gerações, para o mercado de trabalho, e essa formação direcionada é a competências e habilidades socioemocionais, mas também competências e habilidades muito específicas que esse novo modelo de negócio e mundo de trabalho vai nos solicitar. Então a gente precisa reconhecer esse papel inovador que a nossa universidade tem, especialmente nesse momento complexo. Nós temos quase 30% de jovens brasileiros desempregados nessa dinâmica de mercado de trabalho que está em constante evolução. E a Universidade Tecnológica Federal, especialmente o campus Londrina, tem um papel fundamental nesse processo de ensino, de aprendizado, de preparação das nossas gerações. Olha, você tocou em um ponto muito importante, porque é muito da nossa cultura também, educacional, né? No sentido de priorizar muito o ensino superior. Mas quando a gente pega outros países, a Alemanha, por exemplo, a gente tem um índice de jovens que fazem essa formação profissional e tecnológica que é muito acima do Brasil. Os países da OCDE têm uma média muito acima da oferta do Brasil de ensino profissional e tecnológico. Então eu acho que nós, enquanto membros da sociedade civil organizada, imprensa, agentes políticos, a gente tem uma missão de desmistificar o ensino profissional e tecnológico, dizer para os pais, para os alunos, para os professores, que a gente não quer competir ensino superior, ensino profissional e tecnológico, muito pelo contrário, a gente quer unir esforços em prol da melhor formação possível das nossas gerações e da alocação dessas pessoas no mercado de trabalho, gerando desenvolvimento e riqueza para o nosso país. Então, assim, eu acho que essa é uma missão muito grande e é um dos maiores desafios que eu acredito que a educação brasileira tem, que é colocar foco, colocar luz e dar a importância devida do ensino profissional e tecnológico. Não é uma segunda opção, não deve ser encarada como uma segunda opção, muito pelo contrário, deve ser encarada como uma oportunidade de carreira dos nossos jovens. E eu acho que a gente tem esse grande desafio enquanto Brasil, que é desmistificar o EPT, que nós dizemos, né, o EPT, e sobretudo, incentivar a cada vez mais pessoas a ingressarem nessa modalidade de ensino. O impacto direto nas oportunidades de trabalho, de emprego, que os nossos jovens, que os nossos cidadãos haverão de alcançar, porque justamente o ensino profissional e tecnológico oferece essa formação direcionada. Então, de novo, na minha visão, para esse mundo de transição, um mundo inovador, em que a gente tem profissões que hoje existem, amanhã não existirão mais, que a tecnologia da informação e da comunicação vai permear cada vez mais as relações sociais, as relações de trabalho, de emprego, mais do que nunca a gente vai ter que falar dessa modalidade de ensino, trazendo a importância disso para justamente a gente conseguir alocar esses cidadãos no mercado de trabalho. Sem dúvida, a gente consegue visualizar no impacto econômico, social e até político do advento de uma universidade, de um campus, de uma Universidade Tecnológica Federal, né? A UTF-PR, que é a única instituição tecnológica federal do país, a primeira e única instituição federal tecnológica do país e que é responsável não só por formar talentos, mas também por fazer uma grande convergência econômica e social para as cidades e especificamente para as regiões que elas estão inseridas. Então, quando um campus vai para uma determinada cidade, a quantidade de gente, de mobilização que há, né, enfim, no setor de habitação, da construção civil, no setor de alimentação, no turismo, porque a gente tem famílias de estudantes advindos de fora que também vêm visitar.
e vem conhecer a nossa cidade. Então, esse campus, e aí os campos espalhados pelo nosso estado, tem essa repercussão de trazer implicações sociais, econômicas e até políticas. Nós temos muitos jovens inovadores que empreendem na universidade, que são impulsionados pela universidade. A gente tem aceleradoras, incubadoras nas nossas universidades, a gente tem um corpo técnico que incentiva o empreendedorismo, a inovação, a criação de startups. Então, de fato, esse ambiente empreendedor ele é muito impulsionado também pela universidade, pelo corpo técnico profissional da nossa universidade. Então, a gente pode também afirmar que a UTFPR oferece esse espaço aberto para inovação e empreendedorismo, que é tão importante nesse momento. A gente tem atuado como uma ponte lá em Brasília para recursos, para projetos, para oportunidades para as nossas universidades, especialmente para a UTFPR. Então, a gente tem atuado como, enfim, representante dessa pauta e desse setor. E aí, dizendo especificamente da questão dos recursos, a gente tem viabilizado, enfim, recursos que passam milhões, seja para o campo de Londrina, Apucarana, Cornélio Procópio, para outros campos espalhados no nosso estado. A gente tem procurado também trazer ações inovadoras. Quando a gente pega o campus de Cornélio Procópio, a gente tem buscado, junto ao Ministro da Educação e o Ministério da Educação, um curso inovador no Brasil de tecnologia e comunicação assistiva, para a gente formar intérpretes de Libras, brailistas, para que a gente possa trazer acessibilidade, inclusão na formação também dos nossos profissionais. Então, a gente tem buscado oportunidades como essa no campus da cidade de Apucarana. A gente também tem apoiado projetos importantes. Agora inauguramos um laboratório da indústria têxtil, que é uma parceria com o setor privado da cidade, a sociedade comercial, da Associação Comercial da cidade de Apucarana. E a gente fez uma parceria para construir um laboratório têxtil aqui em Londrina. A gente tem apoiado incessantemente também com recursos para melhoria da infraestrutura do nosso campus. Além disso, a gente tem uma pauta em Brasília que é estratégica, que é a PEC 24, que é fundamental para o desenvolvimento do ensino superior profissional e tecnológico, que é tirar a receita própria, doação e convênio do teto de gastos. O que acontece? Qual que é a realidade hoje das nossas universidades e das nossas instituições de ensino? Infelizmente, recursos relacionados a doações, por exemplo, não ficam na universidade. Então, se eu sou advinda de uma universidade pública, quero fazer uma doação para essa universidade, como gratidão, como retribuição de tudo que a universidade me deu, infelizmente eu não vou ter a certeza de que esse recurso vai ser investido na universidade, vai ficar na universidade, porque esse recurso ele vai para o Caixa Único do Tesouro, com o teto de gastos, que na minha visão é uma medida importante, mas nesse caso específico das universidades e instituições de ensino e relacionado à receita própria, doação e convênio, é uma situação completamente perversa e injusta, que a gente não consegue nem estimular que as universidades busquem oportunidades, gerem oportunidades, seja através dos seus recursos próprios ou em parcerias com instituições privadas. Então é muito importante que a gente também, enquanto Congresso Nacional, aprove essa matéria, tirando o teto de gastos, receitas próprias, doações e convênios. Há uma intenção por parte do governo federal de dar à luz e trazer prioridade para a questão do ensino profissional e tecnológico. De qualquer forma, liderar e ser um agente político é a arte de fazer escolhas. Então a gente precisa, enquanto país, e o governo federal precisa fazer essa decisão no sentido de priorizar o que efetivamente vai alavancar o nosso país, que chama-se educação, ciência e tecnologia. Grandes países se desenvolveram em períodos inclusive traumáticos de pós-guerra, apostando em quê? Em inovação, em ciência, tecnologia, em conhecimento, que é o grande instrumento, na minha visão, de transformação social de um país. Então, no momento que a gente discute orçamento, a gente precisa privilegiar a pasta da educação e a pasta também da ciência e tecnologia. Infelizmente, hoje a gente ainda sente, e não é só do governo federal, mas é uma prioridade inclusive do Congresso Nacional, que a gente sente que na discussão orçamentária ainda falta prioridade para essa pasta. Eu acho que esse é nosso papel também, enquanto defensores da educação, enquanto representantes políticos, é trazer a importância do financiamento para pesquisa, especialmente pesquisa básica. Países desenvolvidos, inclusive, especialmente têm investimento em pesquisa básica. 95% da produção científica do nosso país vem das universidades e das instituições de ensino, mas a gente precisa que esse investimento ele comece na base, no ensino fundamental,
E mais do que nunca a gente vai precisar também alocar recursos do governo, porque as pessoas acham que investimentos em inovação devem advir do setor privado, mas os investimentos iniciais da inovação, eles precisam vir do governo, né? E países bem-sucedidos em educação, ciência e tecnologia, países inovadores provam isso, de que o primeiro incentivo ele tem que vir do governo, e é isso que a gente precisa buscar também no Brasil.